no livro de 1 a Timóteo. Estamos fazendo exposição do livro, dessa epístola. É uma epístola maravilhosa, que domingo retrasado nós fizemos a introdução dela. Quem foi que escreveu? Domingo passado, o nosso irmão Diogo, ele ministrou do versículo 3 até o versículo 7, e hoje nós vamos estar falando do versículo 8 até o versículo 11. Primeiro epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8 a 11. Acharam? Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar? Senhor, como que é bom, meu Pai, estar na Tua casa, cultuar-Te. Não existe, Senhor, algo tão bom para a nossa vida espiritual do que louvar o Teu santo nome, meu Deus. E nesta manhã nós, o Teu povo, aquele que o Senhor comprou por um alto preço, nos reunimos neste lugar para adorar o Teu santo nome. Mas aqui estamos nós, Senhor, mais um domingo Te adorando. É bem verdade, Senhor, para que nós possamos viver para a Tua glória, nós temos que aprender, Senhor, a Tua sã doutrina, Deus. Por isso, meu Pai, fala conosco nesta manhã. Reconhecemos, Pai, que nós necessitamos da Tua palavra, que é o nosso verdadeiro e único alimento, Pai, que nós temos para a nossa alma. Então fala conosco, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, nesta manhã, possa estar totalmente diante de Ti, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra e assim ser iluminada pelo Teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, porque reconhecemos que o homem natural, ele não pode, Pai, de maneira nenhuma, receber alguma coisa do Teu Espírito, porque ele não entende nada, meu Pai. Mas como que nós já fomos regenerados, restaurados, iluminados pelo Teu Santo Espírito, Pai, então, Senhor, faça-nos entendermos a Tua palavra nesta manhã, Pai. Nos ajuda, Pai. Somos carentes, Senhor, de Ti, Deus. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Glória ao Senhor Jesus. Poder se assentar, meus irmãos. Irmãos, como foi dito, Paulo, ele escreveu essa epístola instruindo a Timóteo como que ele poderia liderar a igreja, e liderar a igreja levantando pessoas para também continuar esse ministério. E nós foi falado aqui na semana retrasada que Paulo ele vai elaborar vários temas aqui muito importantes. Uma delas é sobre o que nós vamos falar hoje aqui nesta manhã, que é para combater os falsos ensinamentos dos falsos mestres. E Paulo, ele tinha um cuidado muito grande, mas ele sabia, irmão, enquanto Paulo ele estava num determinado lugar, Paulo ele falou para a igreja de Filipe, ele falou assim, ó, estou incumbido na defesa do evangelho. Então era uma pessoa que lutava, brigava com todas as suas forças
para que aquela comunidade continuasse recebendo a sã doutrina. Então, ele debatia todos os tipos de hereges, falsos ensinamentos. Mas Paulo entendia também que, na sua ausência, a heresia entrava. Os judaizantes entravam com seus falsos ensinamentos, colocando a lei como sendo uma condição também de salvação. Então Paulo, quando ele sai, ele não vai para Éfeso, ele vai para uma cidade ao lado. Quando ele chama, lá isso está em Atos capítulo 20, quando ele chama os presbíteros, os líderes de Éfeso, ele faz um alerta muito grande. Ele fala assim: eu sei que depois da minha partida vocês não vão me ver mais, eu estou indo para Jerusalém, vocês não me verão mais a minha face, eu estou limpo do sangue de vocês, eu preguei em casa, eu falei toda a doutrina de Deus, eu ensinei vocês tudo que eu tinha que ensinar, eu gastei tempo com vocês, mas agora a minha partida, eu sei que entrarão lobos devoradores que não vão poupar o rebanho de Deus, inclusive se levantarão também no meio de vocês. E aqui está, irmão, Timóteo. Paulo, ele deixa Timóteo, ele fala assim: Timóteo, fica em Éfeso, eu estou descendo para Macedônia, mas fica em Éfeso. E coloca ordem na igreja de Deus. Porque muitos pastores liberais, eles tentaram excluir essa epístola de 1º, 2º Timóteo e Tito da Bíblia, falando que não foi algo que Paulo escreveu, porque essa doutrina, essa epístola, ela vai direcionar o caminho que a igreja tem que seguir, ou tem que ser doutrinada, essa epístola aqui. Então essa epístola vai falar de vários assuntos, como que se levanta um presbítero, qual é a organização dentro da igreja, qual é o tempo que a mulher pode falar, o tempo que a mulher tem que aprender. Então tudo isso aqui está na epístola de Timóteo, a Timóteo. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo ficando lá. Timóteo era um homem era um jovem, mas um verdadeiro filho na fé, como já foi dito aqui. Timóteo então está dando de cara, ou está enfrentando homens adultos que se passavam como mestres, mas não sabiam nem o que falavam, nem as suas afirmações, eles não entendiam. Então, esse povo, esses falsos mestres, estavam ensinando, não uma sã doutrina, mas uma falsa doutrina. E Paulo aqui, ele escreveu para Timóteo, no versículo de número 7, acompanhe comigo, olha o que diz, quando fala a respeito dos falsos mestres: pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, eles não sabem, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo está falando assim: olha, eles não sabem nada, o falso não sabem nada. Mas como que Paulo está escrevendo para um verdadeiro filho na fé, e o apóstolo Paulo, ele tinha, e Timóteo também tinha, a verdadeira doutrina, olha como que ele inicia o versículo de número 8. Os falsos mestres não compreendem, não sabem. Mas olha o versículo 8. Sabemos. O falso não sabem, mas o verdadeiro sabem. É por isso que ele está falando, sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que a lei é boa. Sabemos que a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Mas aí eu te pergunto, que lei é essa? Qual é a lei que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quando nós lemos as epístolas paulinas, nós vamos ver que parece dar a entender que Paulo, ele vai se contradizer, mas só parece. Quer ver uma coisa? Olha só, abre comigo no versículo
em Romanos, capítulo de número 2, versículo 3. Olha o que diz. Paulo está combatendo os falsos mestres. A gente vê que os falsos mestres, eles estavam querendo brilhar mais do que a própria palavra. E Paulo aqui está combatendo ele. Olha o que ele diz, irmão, Romanos capítulo 2, versículo 3. Olha como que Paulo, ele afirma que a prática da lei, que afirma que aqueles que praticam a lei serão justificados. Olha o que ele diz. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. Olha o Romanos capítulo 10, versículo 5, por favor. Olha o que ele diz agora. Então no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer assim, olha: os que praticam a lei serão justificados. Olha o que ele diz em Romanos 10, 5. Ele diz que a vida se encontra pela lei. Olha o que ele fala. Ora, capítulo 5, Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Pô, peraí, mas como que Paulo, ele fala que uma pessoa é justificada pela lei, e pela lei a pessoa ela tem vida? Agora, olha o que Paulo ele vai falar também em Romanos, capítulo de número 3, versículo 20, olha só. Se em Romanos 2, 13 ele fala que somos justificados aqueles que praticam a lei, olha o que ele fala em Romanos 3, 20. Ele vai afirmar, irmão, que nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Olha o que ele diz. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Se Romanos 2, 13, ele fala que as pessoas são justificadas são justificados praticando a lei, e o Romanos 3, 20, ele fala que ninguém será justificado praticando essa lei. Se Romanos 10, 5, Paulo, ele vai falar que as pessoas vão viver, tem vida pela lei. Olha o que ele diz em Gálatas 3, 21, irmãos. Olha só o que ele diz. Ele fala assim, olha o que ele fala. Se Romanos 10, 5, ele fala que as pessoas têm vida, ou viverá decorrente da lei, olha o que ele diz em Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se promulgasse uma lei que pudesse dar vida à justiça na verdade, seria procedente da lei. Ou o que ele está falando? A lei não dá vida. Então como que eu posso entender a lei que Paulo está falando de acordo com o seu contexto? O momento quando ele fala que nós não seremos justificados pela lei, é o momento quando as pessoas praticavam a lei religiosa, querendo alcançar a salvação através de alguns méritos. Paulo está falando, olha, não seremos justificados por obra da lei. Mas agora, quando ele fala algo de uma lei que está voltada por uma lei moral, aí sim, nós temos que andar nela. E Paulo aqui, quando ele fala, sabemos porém que a lei é boa, de acordo com o seu contexto, ele vai falar de uma lei moral. E é interessante que Paulo, ele vai falar de uma lei moral, mas tirando essa lei moral do decálogo, dos 10 mandamentos. Olha o que ele diz, irmão, continuando. Ele vai falar assim, olha, sabemos porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo.
A lei, ela tem que ser empregada em conformidade com o seu sentido. Eu não posso, irmão, embaraçar a lei. Eu não posso chegar para vocês falando que vocês vão ser salvos por uma lei, não entendendo o contexto que o apóstolo Paulo está falando. A gente vê que hoje muitas pessoas fazem bagunças com a lei. Bagunças com a lei porque não tem esse entendimento. Não sabe utilizar essa lei. Porque quando se utiliza essa lei de uma maneira legítima, passa a ser essa doutrina. E é isso que Paulo está nos ensinando. A gente vê que o que os judaizantes faziam? Eles pregavam, ensinavam às igrejas que a pessoa tinha que se circuncidar para poder ser salvo. As pessoas também tinham que praticar a lei de Moisés, religiosas, para poder ser salvo. E isso foi debate em Atos capítulo 15. O que os gentios então têm que fazer? Eles têm que realmente observar essa lei religiosa para poder ser salvo? Eles têm que circuncidar os seus filhos? Essa foi a grande questão em Atos capítulo 15. Então, quando nós não compreendemos a lei e colocamos ela no seu devido lugar, a igreja, ela é má doutrinada, ela é má informada. A gente vê, irmão, que até hoje, em muitos lugares, para você ser salvo, você precisa ser batizado. O batismo é um mandamento? É. Mas a salvação não vem pelo batismo, a salvação vem por crer em Cristo. Tem muitas pessoas que é batizado, mas não crê. Eu torno a repetir, o batismo é muito importante, mas não é o batismo que te salva, é a tua fé em Jesus Cristo que vai te salvar, que te salva. Muitos lugares hoje ainda guardam o sábado. A gente vê denominações aí, conhecidas. E nessas denominações diz o seguinte: se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Você não será salvo. Então tem que guardar o sábado nessas denominações. Outros também dizem que se você não frequentar esta ou aquela igreja, você também não será salvo. Porque a salvação só se encontra, só está naquela determinada igreja. Outros também dizem, irmão, se você não fizer penitência ou caridade, você não pode ser salvo. Eu estava conversando hoje com a minha esposa. Eu acordo muito cedo. Tem vezes que eu tenho até ciúme da minha esposa. Aí eu acordei hoje, Léo, cedo. Aí eu fui colocar lá num podcast lá, ouvindo de manhã, daquela menina chamada... Qual é o nome dela, Michele? Karina Bach, né? Karina Bach. Coloquei lá, ela faz um podcast lá com vários, já fez com o pastor Hernandes, Augusto Nicodemos e outros. E eu coloquei lá porque ela colocou lá um ex-artista, homossexual e tudo mais, o cara. Irmão, eu estava prestando um testemunho o rapaz contando. Nenhuma hora o camarada falava a salvação de Jesus. O testemunho dele era assim: olha, se eu olhar para trás, eu vou cair. Eu só estou de pé por causa do meu jejum e da minha oração. Eu fico pensando, irmão, como que pode nós garantir a nossa salvação nessas coisas e não em Jesus? É onde que a sã doutrina não é ministrada de maneira correta, porque quando a sã doutrina é ministrada da maneira correta, você só tem um motivo para estar aqui: olhar para a glória de Deus. A única coisa, irmão, você está de pé por causa de Jesus.
Quem é que te sustenta? Jesus. Eu tenho que praticar todas essas coisas, eu posso fazer, mas não é isso que me mantém. O que me mantém é Jesus. É Ele que nos sustenta. É por isso que Hebreus capítulo 1 falou isso. Quem sustenta todas as coisas? Jesus. É Jesus que carrega. Então nossos olhares, ou nosso olhar, tem que estar somente em Jesus, não nas minhas forças. Ainda que a gente vai ver que a prática das boas obras está em nós, porque Deus preparou para que nós andássemos nelas, mas nós não andamos nelas para ser salvo, nós andamos nelas porque já somos salvos. Olhe para Jesus, irmão. Esquece um pouco você. O problema hoje é que a gente botou uma mentalidade e carrega essa mentalidade acreditando que nós podemos fazer alguma coisa. Não podemos fazer nada se Jesus não estiver nos sustentando. Olhe somente para Jesus. Esse era o terrível engano que estava aqui, contagiando o povo de Éfeso. Essa igreja estava sendo enganada, porque os falsos se apresentavam como verdadeiros. E como Paul Washer ele falou, que quando chega o que é falso, o que é enganoso, para entrar a verdade, é difícil. É complicado. Ontem fui na casa do colega meu, lá dentro da comunidade onde eu nasci, e eu passando em frente ao a barbearia de um colega meu, aí estava lá a turma lá que eu fui criado junto, mas hoje todos, a maioria, eu acho que todos, só eu que vim para essa linha reformada. Todos eles são pentecostal, sapato, bico fino e tal. E eles falaram assim, chega aí, meu apelido, meu vulgo era Matarazzo. Chega aí, Matarazzo. Eu virei passando de carro, Matarazzo, chega aí. Eu parei o carro, eu fui lá, por isso que eu até me atrasei. Aí fui lá, desci. Aí quando eu desci, eles falaram, aí, estamos preparando um culto forte. Aí, não, dia 9 de novembro, você vai estar aqui sábado. Aí dei minha palavra, falei, não, vou estar junto com vocês. Fui embora pensando, meu Deus, o que eu arrumei para a minha vida? Irmão, eles são irmãos em Cristo, eu não estou condenando ninguém por causa disso não, mas com certeza eu vou estar num ambiente que não é a minha praia. Todos eles são pé roxo. Uma vez, para ter uma noção, uma vez eu fiquei com vergonha de um colega meu que se converteu, graças a Deus está firme na igreja, e ele chegou para mim, ele conversando comigo, eu acho que eu contei isso para minha esposa. Quando ele começou a conversar comigo, ele começou a falar em aquelas línguas, sabe? E as pessoas passando assim perto de mim, olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, era na rua, isso acontecendo. Então o que acontece, irmão? Quando a lei ela não é utilizada de uma maneira sadia e boa, ela traz certas consequências. Eu não estou falando que meus irmãos lá não são crentes, eu acredito que eles são crentes, mas da maneira deles, não da maneira sadia, entende? Não da maneira sadia. E Paulo ele está falando aqui, se alguém dela utiliza de um modo legítimo. A sã doutrina ela só pode trazer benefícios quando ela é ministrada de maneira correta. Claro que todos nós estamos aqui ainda para aprender. Ninguém chegou ao topo e pode falar, olha, não, o próprio apóstolo Pedro, quando ele vai falar de Paulo, ele fala que Paulo escreve coisas difíceis, que os indoutos deturpam essas coisas. Não quer dizer que Pedro não entendia, mas Pedro está falando coisas difíceis, e que nós estamos nessa caminhada aí para aprender muitas coisas. Mas Paulo ele continua falando, olha o que ele diz, no versículo de número 9, tendo porém em vista que não se promulga lei para quem é justo. Paulo, irmão, ele vai destacar aqui o significado primordial da lei, conhecida no mundo, que é a lei que combate o que é o avanço do pecado. Essa lei aqui, quando a gente estuda Romanos capítulo 2, versículo
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo ele vai falar que existe uma lei gravada no coração. Aquelas pessoas que não conhecem a lei de Deus, existe uma lei gravada no coração dela. Então é uma lei que vai frear o quê? O pecado, para que o mundo possa viver, crescer, até Cristo voltar. Então existe uma lei. Para se ter uma noção, nos Estados Unidos agora não, agora está um pouco meio bagunçado lá. Quem acompanha os noticiários está vendo que existe alguma bagunça, eu não sei se em todos os estados, mas em alguns estados a gente vê uma certa bagunça. Teve um certo, agora passou lá, né, um furacão, mas teve um certo furacão que passou lá alguns anos atrás, que destruiu vários bairros, destruiu, irmão. E sabe que a lei lá é uma lei mais severa, né? Não é uma lei como aqui. E por não ter como chegar a polícia, essas coisas, né? A cidade estava isolada por causa das enchentes. O que eles estavam fazendo? Eles estavam saqueando tudo. Estavam fazendo uma bagunça. A gente vê que como que a lei, a autoridade não podia chegar lá, eles faziam o que bem entendesse. Um exemplo, se tudo tivesse normal, mas não tivesse como chegar a autoridade naquele lugar, eles saqueariam os mercados. Eles não só faziam aquilo antes, por quê? Por causa da polícia. Porque existia uma lei ali. E a polícia coloca essa lei. E o que Paulo está falando? Ele está falando que a lei, ela é promulgada para os rebeldes, não para os justos. O que Paulo está falando? A gente vai ver que Paulo agora ele vai entrar para trabalhar na lei de Moisés, nos 10 mandamentos. Por mais que aqui não está explícito aqui, a gente vai ver que Paulo ele vai falando sobre transgressões, sobre rebeldes, sobre matricida, parricida. Essas colocações, a gente vai ver que está tudo dentro do decálogo dos 10 mandamentos. Quer ver uma coisa? Olha, irmão, o que ele vai falar aqui, no versículo 9, continuando. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Paulo, depois nós vamos falar cada versículo desse aí, o que significa, mas Paulo aqui, irmão, para se ter uma noção, aqui ele vai catalogar 15 pecados terríveis, 15 pecados. O interessante é que aqui a gente vai ver uma divisão muito interessante. Por quê? A gente vai ver que no decálogo, nos 10 mandamentos, é dividido em 2 etapas. Os 4 primeiros versículos, Êxodo capítulo 20, os 4 primeiros é respeito a Deus, a proibição que Deus faz a respeito dele. E os 6 últimos, a proibição que Deus faz a respeito com o próximo. Aqui, Paulo ele segue essa linha. Quando ele fala aqui, olha só, no versículo de número 9, mas para os transgressores e rebeldes, olha o que ele está falando, irmão. O que significa transgressores e rebeldes? É interessante que Paulo aqui, ele vai colocar sempre o elemento negativo e o que ele produz. Quando ele fala assim, olha, a lei, ela é para os transgressores e rebeldes. Ele vai falar o adjetivo negativo, transgressores. E a consequência, ser rebelde. Então Paulo, enquanto ele está nesse par, ele coloca o que é negativo e a consequência de você ser aquela pessoa negativa. Na sua vida está esse adjetivo, você ser transgressor. Olha o que ele diz, porque a lei, ela é para os transgressores. O que significa ser transgressor?
A palavra aqui é ânamos. E o que significa? São pessoas que ignoram a lei. São pessoas, irmão, que vivem como se não houvesse lei. Eles conhecem a lei, eles sabem que existe a lei, mas eles vivem como se não existisse lei. Eles vivem, irmão, fazendo o que agrada a si. O que é um transgressor? É aquele que vive da sua maneira. É proibido fazer. Não, eu vou fazer porque eu quero. E aí, será que nós estamos vivendo nessa época? Será que nós estamos vivendo? Querido, você sabe que até dentro da própria igreja, não a triunfante, mas a militante, tem esse tipo de pessoa. Não é para fazer, mas eu vou fazer sim. Não, mas a Bíblia, não, pastor, não, mas ele não tem nada a ver comigo, eu vou fazer. Transgressor. E se vive como se lei não existisse, até mesmo dentro da igreja, se torna quê? Se torna o quê? Uma pessoa rebelde. Porque vive como se a vida dependesse somente dela, as ações dependessem somente delas. E Tiago, ele nos ensina, falando uma palavra muito interessante: não diga que amanhã vamos fazer isso ou aquilo, mas diga assim: se o Senhor permitir, fazemos isso ou aquilo. Um passo nosso não depende de nós. E ele está falando aqui, ó, irmão, entenda bem o que Paulo está falando aqui. A igreja de Éfeso estava vivendo, estava passando por isso. Paulo não está falando algo que poderá acontecer ou poderia acontecer, não. Paulo está falando algo que estava presente no meio da igreja. Pessoas que estavam vivendo como se lei não existisse. E por isso, já que vive como se a lei não existisse, eles vivem também de maneira rebeldes. São indivíduos ingovernáveis. São pessoas insubordinados. Negam, irmão, aceitar e obedecer a qualquer autoridade. Isso ele está falando com a igreja. Irmão, hoje eu fico vendo. Antigamente a gente tinha um respeito tão grande por um policial. Hoje eu vejo um indivíduo chamando o policial para fazer na mão, chamando para brigar. Olha o ponto que nós chegamos. Mas o que o Paulo está falando não está lá no mundo, está aqui. São pessoas que não querem receber ou obedecer qualquer autoridade. O trabalhador fala da igreja, pastor fala, presbítero fala, não está nem aí, não muda. Para ele não existe doutrina, por isso não existe autoridade, por isso é um transgressor e rebelde. Outro ponto que Paulo vai falar, entenda que, olha só, do versículo de número dos transgressores que nós estamos lendo aqui, até profano, é totalmente voltado para os 4 primeiros mandamentos. Está voltado, esses pecados estão relacionados diretamente com Deus. Pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não obedecem à autoridade de Deus. Qual a autoridade de Deus, irmão? É quando eu leio a palavra e a palavra fala assim: é proibido fazer. Essa autoridade de Deus.
Por isso que a gente vai ver, não matarás, não adulterarás, não furtarás. É o que? É o mandamento de Deus. É autoridade. Ele que me criou, Ele que criou, que nos criou. Então Ele está falando o que é bom, o que é ruim. Isso pode, isso não pode. E quando eu desobedeço algum desses mandamentos aqui, eu estou me tornando o quê? Estou sendo um transgressor da lei e um rebelde. Continuando, olha o que ele vai falar. Irreverentes e pecadores. Se eu sou irreverente, a minha ação será o quê? De pecador. O efeito que vai fazer em mim é de ser um pecador. O que é o reverente? Irreverentes aqui, irmão, é aqueles que condenam a Deus. Condenar a Deus é a natureza declarando guerra contra Deus e seguindo os seus caminhos maus. Irmãos, quando nós lemos Romanos capítulo 1, sabe, eu dou graças a Deus porque Deus não deixou acontecer aquilo que acontece com certas determinadas pessoas acontecer comigo. Quando Paulo ele fala assim, ó, Deus os entregou, irmão, isso é muito forte, irmão. É isso aqui. As pessoas estão sendo entregues por Deus. Já que você quer fazer, então faça. Quer andar por esse caminho? Caminha. Deus falou tanto que agora Ele está entregando essas pessoas. Façam. São pessoas irreverentes, pessoas que estão sempre lutando contra Deus. Então quer fazer? Faça, irmão. Maldita é a pessoa que é entregada por si. Enquanto a pessoa ela está querendo fazer, mas Deus está puxando ali, olha, não faça, está de bom tamanho. Agora quando você faz e não tem nada te impedindo, irmão, isso é terrível. É terrível. É o irreverente. Se ele é um irreverente, ele também é um pecador. Pecador aqui, irmão, é aqueles que são totalmente malvados. Malvado. Essa palavra malvado, um dia ela ardeu no meu coração. Ardeu. Minha esposa vai se ligar aqui. Alguns anos passados, eu, para tentar ser engraçado com os colegas, eu falava da minha esposa e as pessoas riam. Lúcia. Aí riam porque eu falava alguma coisa engraçada dela, as pessoas caíam na água. Irmã, teve uma vez uma irmã, ela me alertou. Ela mandou uma pregação para mim, do Heber Campos Júnior, falando o que eu estava fazendo com a minha esposa, eu estava sendo malvado, porque eu fazia piadinha com ela, brincadeira com ela, e as pessoas começavam a rir dela. Irmão, como que aquilo ali ardeu no meu coração? Mas eu estava cego, achando que eu estava, mas eu estava sendo malvado. E aqui, pecadores são aqueles que são totalmente malvados. São pessoas perversas. São pessoas que arrasam todos os limites. Para ele não tem limite o que ele quer fazer. Ele vai fazer. Por quê? Eles estão lutando contra Deus. Então para eles não tem limite. Eu vou fazer. Pronto, e acabou. E faz.
e faz. E Paulo está condenando isso. A lei está contra essas pessoas. E ele continua: ímpios e profanos. O que é ser ímpio? São aqueles, irmão, que violam o mais santo, o que é mais santo e que é o mais decente da vida. A pessoa ímpia, sabe, é aquela pessoa que esquece de tudo aquilo que é santo. Para ela não existe nada disso, ela é ímpia. Ela é incrédulo no mais profundo abismo. Ímpio. E o que me chamou a atenção quando eu estava estudando isso aqui, é que Paulo está escrevendo para Timóteo fazer esses mestres parar de ensinar essas falsas doutrinas. Porque pessoas estavam andando dessa maneira e não estavam sendo disciplinados. Para essas pessoas não tinha lei. E Paulo está falando: não, a lei é para essas pessoas. A lei é para essas pessoas. Pessoas ímpias, pessoas irreverentes, pessoas pecadoras, pessoas que transgridem a lei, vivem como se não existisse leis. Faz do teu estômago, do seu umbigo, o seu rei. Pessoas que só olham para o seu ventre. E Paulo está condenando: a igreja não pode seguir esse caminho. Isso é pecado. Existem leis que condenam essas pessoas. A lei é para essas pessoas, é o que Paulo está falando. Ele continua falando, irmão: não só são ímpios, mas também profanos. O que é profano? Bébelos. É mais fácil de pronunciar aqui. Todas as palavras que estão no grego aqui, eu acho que são mais fáceis, eu vou pronunciar. Acho que são mais difíceis, eu não vou pronunciar. Mas bébelos é uma palavra mais fácil. O que é bébelos? É isso aqui, ó. Toda casa tem uma soleira. Não tem uma soleira? Você, ou a maioria das casas, você, para mudar de ambiente, eles botam o quê? Para você entrar na sala, você tem aquilo ali na porta ali da sua casa, é uma soleira. É um bébelos. É você passar por cima. Se você é ímpio, você também passa por cima das coisas que é santa, das coisas que é sagrada. Você não está nem aí. Olha só como que tudo isso está relacionado a Deus. Você transgride a lei de Deus. Você não recebe a autoridade de Deus. Você é uma pessoa irreverente. Você sempre está lutando contra Deus. Você é um pecador. Você sempre está questionando, está sempre guerreando contra as coisas de Deus. Você é um ímpio, você é profano, você está passando por cima das coisas que é santa, daquilo que é sagrado. Paulo até agora ele está falando somente adjetivos negativos que está relacionado contra Deus. Então até profanos aqui, ele está listando tudo aquilo que está nos 4 primeiros mandamentos do decálogo, contra Deus. E agora? Agora ele começa a falar aquilo que está relacionado contra o próximo. Por isso que eu falei no início, o que Paulo ele está desenvolvendo aqui é uma lei moral. O que está nas 2 tábuas lá dos 10 mandamentos, aquilo ali é uma lei moral.
Aquilo ali a gente não encontra nenhuma extinção no Novo Testamento. É algo que é contínuo. Serviu tanto para o Antigo quanto para o Novo, porque é uma lei moral, é uma ética. É como que nós devemos viver. Nós não podemos adorar outro Deus, porque só existe somente um Deus. Nós podemos somente se prostrar diante de um único Deus, só Ele é Deus. Então a gente vai ver que tanto no Novo, tanto no Antigo como no Novo, isso não foi mudado. O Novo ainda confirma essas ações. Claro que algumas leis do Antigo Testamento, o Novo, ele vai abolir. Agora existe muitas ética moral, uma lei moral, uma lei civil. No Novo, estava firme lá. Mas, e aqui agora, no Antigo estava lá. E no Novo? Não, no Novo a gente vê que algumas leis civis foram abolidas. Mas quando se fala ética, vida moral, não, vida moral continua. Tanto no Antigo quanto no Novo. Continua. Agora ele vai falar, irmão, o nosso relacionamento com o próximo. E qual é o primeiro que ele começa, já que ele terminou em profanos? Ele fala parricidas e matricidas. O que significa isso? Parricida. Esse pecado, ele está relacionado à quebra do 5º mandamento. Abre lá comigo em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Olha o que diz. Acharam? Eu estou rindo aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. Uma querida irmã, ela queria saber onde que estava escrito que o marido tinha que amar a mulher e tinha que honrar a mulher. Falei, aí a irmã quer demais, não? A gente já honra, já amando a mulher. Mas onde que honra? Honra a Deus e honra somente aos pais. E é isso aí que está no 5º mandamento. Olha o que diz aí, mano. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é parricida e matricida? Parricida como matricida são os filhos que perderam a gratidão e respeito pelos pais a ponto de agredi-lo e até matá-lo. Então o que é um parricida e um matricida? São pessoas que não honram mais o pai e a mãe, os pais. São pessoas que até matam, são pessoas que agridem os pais. E Paulo está falando que a lei é para essas pessoas. São pessoas, irmão, que de qualquer forma eles negligenciam a honra ao pai e à mãe. Aí eu te pergunto, na igreja tem pessoas assim? Tem pessoas que casam, esquecem dos pais. Uma vez, irmãos, me chamou a atenção, eu sempre ia visitar meu pai, mas eu ficava preocupado um mês visitar meu pai. Aí um rapaz, ele falou assim, rapaz, olha só, tem pessoas que durante o ano
só fala com o pai 4 vezes. Só vê o pai 4 vezes. Oh, meu Deus! Meu pai mora aqui em Nova Iguaçu. Eu só vejo ele uma vez por mês, isso está errado. Então, sempre que possível, toda semana, se eu puder, toda semana visitar meus pais, minha esposa está aí, sabe, eu vou visitar eles. O que meu pai, o que minha mãe depender de mim, eu faço. Porque é bíblico, honra o pai e a mãe para que se prolongue os dias. Mas não se prolongar os dias maus, não os dias bons também. Então, filho, filha, se você tem pai, você tem mãe, obedeça, honra o teu pai. Qual é a maior satisfação do pai? É quando o filho obedece o pai e obedece a mãe. A maior alegria, irmão, no coração dos pais, ainda que eu não sou pai, a maior alegria eu vejo no coração dos pais, quando você vê o pai falando da filha ou do filho, meu Deus, quando ele fala, olha minha filha é assim, olha meu filho, que alegria saber que a filha é obediente ao pai e à mãe, irmão. Agora, quantos filhos foram parricidas e matricidas e hoje já não se encontra mais conosco, já partiram, já se foram, porque não honraram o pai, não obedeceram o pai, a mãe, o conselho da mãe, o conselho do pai. E às vezes nós, como adulto, às vezes nós achamos já que somos casados, eu estou 48, eu não preciso mais receber o conselho dos meus pais. Quem disse? Meu pai já tem 80 anos, 40 anos na minha frente, olha o tanto de experiência que ele pode me passar ainda e me instruir. E meu pai foi muito sábio. Graças a Deus por isso eu tive uma mãe, tenho um pai, que foram muito sábios no início do meu casamento. Se não é Deus, primeiramente Jesus, se não fosse eles, de repente eu não estaria hoje casado com a minha esposa. Porque quando eu briguei com ela, quando eu fui embora de casa, a primeira casa que eu bati foi aonde? Na casa dos meus pais. Quando meus pais abriram a porta e me viram, falaram assim, filho, volta para tua casa, que hoje você não mora mais aqui, você tem tua casa, você tem tua família, volta para lá. Eu tive que voltar com aquelas trouxas de roupa, com maior vergonha, batendo, Michele, abre para mim, abre para mim. E como que eu não posso, irmão, ainda receber o conselho do meu pai, da minha mãe? São pessoas crentes. E ainda que não fosse crente, aqui a Bíblia está falando de um modo geral, honra o teu pai, honra a tua mãe. Feliz é o filho, irmão, que honra o pai, feliz é a filha que honra a mãe. Feliz, você não vai ver um filho desse entrando em desgraça nesse mundo. Ouvir um belo conselho do pai, ouvir um belo conselho da mãe. É claro que hoje tem muitas mães e muitos pais por aí ensinando que é errado os seus filhos também, mas não é isso, irmão. A Bíblia manda a gente honra o pai. Conselho bom, honra o pai. Conselho boa, honra a mãe. Aquilo que a mãe fala que você sabe que é errado, não faça. Mas aquilo que o pai e a mãe fazem, você sabe que é princípio bíblico, faça. Então o que é parricida e matricida? Está quebrando o 5º mandamento. Aí ele vai pular para o homicidas também. Parricida, no versículo 9, matricidas e homicidas. O que é homicidas? Androfonos. É aquele que tira a vida de uma pessoa. É aquela pessoa que é assassino de homens. Isso está voltado o quê? Viola o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. Então você vê que no primeiro mandamento, que é relacionamento à pessoa, honra o teu pai e tua mãe. Tinha pessoas quebrando esse mandamento. Assassinos, pessoas também quebrando esse mandamento. Continuando, ele vai falar também sobre pessoas impuras. Aqui na minha Bíblia está
tá vírgula e sodomitas, mas eu vou colocar tudo junto. Impuros e sodomitas. O que é impuros? Aqui vem de uma palavra que a gente já falou muito aqui, quando pregamos Hebreus, pornos. O que é pornos ou o que é porné? Está voltado para o relacionamento extraconjugal ou prostituição, alguma coisa desse tipo. É um ato. Toda vez quando a gente vê essa palavra na Bíblia, claro que você não vai encontrar nesse português, mas a maioria das vezes, quando você encontra alguma coisa falando sobre impureza sexual, não está voltado com o que você pensa ou o que deseja o teu coração, está voltado sempre para o ato, o contato, a ação. Então aqui ele está falando sobre impuros, pornos, é aquelas pessoas que se entregam a toda sorte de impureza sexual. São pessoas que se prostituem o seu corpo por algum tipo de pagamento. E o que nós vamos ver, ou o que nós temos hoje por aí, são pessoas que se prostituem para tirar algum benefício. Pornos, impuros. E logo a seguir ele vai falar sobre sodomitas. O que é sodomitas? Aqui está voltado, irmão, sobre a pessoa que se deita com outro indivíduo do mesmo sexo. A gente encontra poucas referências realmente no Novo Testamento. A gente vai ver isso aqui e vai ver também, se não me engano, uma conjunção de palavras em 1 Coríntios capítulo 6. A gente vai ver em uma conjunção. Mas aqui a maioria dos dicionários gregos vai dizer que isso aqui significa homem se deitar com homem e mulher se deitar com mulher, onde que é uma proibição no Levítico, mas também está relacionado ao 7º mandamento, quando fala não adulterarás. Está falando ali de impureza sexual. Olha o que a Bíblia fala: não adulterarás. Olha o que honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Por acaso a gente vê, ou Deus, ele está dando, ou ele vai falar a consequência disso? Não. Ele só faz assim, ó. Não. Não. E a consequência? Ele não diz. Mas pelas experiências de vida e pelos testemunhos que nós podemos ver por aí, Hernandes Dias Lopes, em uma das suas mensagens, ele vai falar que, eu esqueci a porcentagem, mas é muitos, das pessoas que já estão no seu 3º ou 4º casamento, ele viu que o primeiro casamento dele era bom. Existe, irmão, pessoas que por causa de 30 minutos de encontro com uma mulher ou com um homem, destruíram a sua família. Até hoje a tua família está sendo destruída. A gente viu agora um pastor nos Estados Unidos muito renomado, veio à tona sobre a sua queda extraconjugal, o estrago que está fazendo, porque era um pastor muito falado, muito conhecido. Por causa de aventura de 30 minutos, há pessoas hoje, irmão, que destruiu a sua vida, a sua família. E o que a Bíblia está falando? Não adulterarás. Qual a consequência? Deus não falou, mas não é bom. Não é bom. Então, está sendo aqui a quebra, ou estão violando o 7º mandamento. E ele vai falar também raptadores de homens. O que é raptador?
pessoas que sequestravam escravos na época. Pessoas sequestravam escravos. E aqui a gente vê que está violando o 8º mandamento, que é não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás. E ele continua falando de mentirosos e perjuros. Quando ele fala, ó, mentirosos, vírgula, perjuros. Eu vou colocar tudo junto aqui, mentirosos e perjuros, porque estão tudo dentro da mesma classe. O que é ser uma pessoa mentirosa, irmão? Mentiroso é aquele que não excita em mentir. Ele não pensa em 2 vezes e não mentir, não, ele vai mentir, ele não incita, ele gosta daquilo ali. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano, vai dizer que os mentirosos não herdarão o céu, ou a terra, não herdarão a terra. Pessoa que acredita na sua própria mentira. E ele continua falando, pessoas que faltam com a verdade. Por quê? O que ele quer? Ele tem um propósito desonesto ali. Então, mentiroso, ele tem um propósito desonesto. É uma pessoa falsa. Eu falo com a minha esposa, eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando a gente pega pessoas numa determinada, mentira, para você, será que a pessoa está falando a verdade agora? Por isso que a gente vai estudar lá na frente, ainda a carta de Timóteo, Paulo falando para Timóteo, ser exemplo dos fiéis na palavra. Jesus, ele falou que a nossa palavra tem que ser sim ou não. E o que passar disso é procedência do maligno. Então, querido, não podemos. Por que, Alex, você está falando isso? Porque às vezes, como que mentira dá o ar de um pecado menor, a gente tem facilidade em mentir. E Paulo aqui está falando sobre mentirosos. Ele deixa muito bem claro, mentirosos. Mentiroso, irmão, não é só aquele, entenda bem, não é só aquele que está mentindo aqui abertamente, mas é aquele que faz alguma confissão já com a intenção de não cumpri-la. Quer ver uma coisa? No casamento, diz aí, na saúde, na tristeza, na doença, na alegria e tal, mas o camarada está falando daquilo ali, sabendo que não vai cumprir nada daquilo ali. Quando a gente recebe membros aqui na nossa igreja, as pessoas vêm aqui e falam naquilo que acredita aqui. A partir do momento quando a gente não cumpre aquilo ali, a gente está se passando como mentiroso. Isso é muito importante. Porque não é somente eu mentir, também é as confissões que eu falo que eu vou fazer, eu não faço, eu estou mentindo também. É mentiroso. Outro ponto que ele vai falar, perjuro. O que é perjuro? É aquele que dá falso testemunho contra o próximo com a intenção de causar danos. Irmão, o que é um falso testemunho, irmão? Olha quantos falsos testemunhos às vezes nós damos e causamos dano no nosso próximo, que a gente não tem noção. Eu não posso falar aquilo que eu não tenho certeza. Você está me entendendo? Às vezes nós damos falso testemunho de pessoas que vai causar um dano enorme àquela pessoa ali. E depois o que eu vou falar para Deus? Aquela pessoa foi arrasada com falso testemunho. A gente tem irmã aqui, eu não vou citar o nome, mas quem vem à aula de quinta-feira aqui, dia de terça-feira aqui, já viu o testemunho da irmã. Até hoje o esposo dela não entra sequer numa igreja. Por quê? Era falso testemunho do irmão. O marido dela estava no ponto do ônibus, no frio.
sai naquele vapor da boca ali, por causa do frio. Chegaram para o pastor dele e falaram assim: olha, eu encontrei ele fumando no ponto do ônibus. Sabe o que o pastor fez? O pastor não quis nem ouvir o irmão. Por isso tem pessoas aqui que acham que eu estou, não, Alex é muito bonzinho. Eu não sou bonzinho, não. Eu tenho um cuidado. Eu não posso acreditar, irmão, pelo amor de Deus. Somente, meu Deus, eu tenho que ter um cuidado tremendo para isso não acontecer com vocês. Imagine só, irmão, alguém fala para mim alguma coisa de vocês, eu vou lá e puxo o cabelo e vai embora. Irmão, o que será de mim? Que pastor sou eu? Que cuidado eu tenho? Quantas pessoas hoje estão arruinadas porque falso testemunho. E aqui perjura é isso, falso testemunho. E isso, irmão, é a violação do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter cuidado, irmão. Cuidado com aquilo que você vê, daquilo que você ouve, cuidado. Porque às vezes nós só ouvimos um lado e não damos oportunidade para poder ouvir o outro lado. Ó, só ouvimos um lado e o outro lado. E se eu estou enganado? Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Porque eu torno a repetir, o que Paulo está escrevendo é o que estava acontecendo e é o que acontece no meio do povo. Continuando, aí ele vai fazer um resumão agora. Ele vai falar assim, ó: e para tudo quanto se opõe a sã doutrina. Agora ele vai englobar a quebra de todos os mandamentos, porque todo pecado é contra a sã doutrina. Eu não peco aqui, mas você peca deste lado. Você está quebrando a sã doutrina. E o que é sã? Sã aqui é da onde que vem a nossa palavra de higiênico, que significa o quê? Estar são, estar bem, estar com boa saúde. Então o que ele está falando? Para tudo quanto se opõe, o que a doutrina te traz saúde, porque a doutrina ela nos traz saúde, mas a doutrina ela não só nos produz saúde, como também ela nos mantém, irmão, protegido das falsas heresias. É a sã doutrina. Então, tudo quanto se opõe à sã doutrina, eu não posso me opor à sã doutrina. No versículo de número 11, ele vai dizer: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A gente vai ver que ele está falando aqui da sã doutrina. Ele começou falando: sabemos, porém, que a lei é boa, e ele está finalizando esse raciocínio dele falando da sã doutrina. Então, quando a gente pega a lei e a sã doutrina, elas não estão em guerra, elas não entram em conflito, não, ela é totalmente, elas se completam, uma vai completar a outra. A lei, a sã doutrina, elas vão se completar. Como que elas se completam? A gente estudando, a gente vai ver que a lei é a preparação, o evangelho é o que? A consumação. A gente vai ver que a lei, ela revela a ira de Deus como justiça vingativa. O evangelho revela a glória de Deus como justiça reconciliadora. A lei, ela vai mostrar que você é um pecador. Mas o evangelho vai mostrar que existe não um, mas existe o Salvador. A gente vai ver que
Enquanto que a lei vai me trazer uma notícia ruim, o Evangelho vai me trazer a notícia boa. Então elas vão se completando. E ele finaliza, irmão, falando bendito. Essa palavra aqui, bendito, é Macários, que significa o quê? Feliz, perfeitamente alegre. Essa palavra está falando assim, olha, Deus, Ele é o único ser que sabe o que é ser feliz e alegre. Ele é o único, porque isso é um dos seus atributos, está nele. Ele não depende da criação para ter algumas emoções, não. A maior emoção está nele. Antes de criar todas essas coisas, ele é bendito. Antes de criar o universo, ele é bendito. Ele é feliz, ele não depende de nada, ele não depende da sua criação para ter algumas emoções mudadas, não. Ele é Deus, ele é bendito, ele é Macários. E finalizando aqui, irmão, quando ele fala, segundo o Evangelho da glória de Deus. O Evangelho, ele não é humano. O Evangelho veio da glória de Deus. O Evangelho é um presente que nós recebemos da glória de Deus. Jesus é um presente que nós recebemos, é um dom gratuito que nós recebemos da glória de Deus. Da glória de Deus. O Evangelho é glorioso porque revela a glória de Deus e seus atributos. Um desses atributos é a santidade, que envolve o quê? Ódio ao pecado. Outra é a justiça, que exige punição quando sua lei é violada. Qualquer evangelho, irmão, que ignorar a lei e o pecado não é o verdadeiro evangelho, uma vez que não reflete os atributos de Deus. Temos nossa irmã, foi lá para a Itália, Bárbara, e ela um dia desse, ela estava falando comigo, pastor, como que a gente aqui sente falta da pregação aí do Brasil? Por quê? Porque aqui a pregação do Brasil, das igrejas que ela segue, né, essa linha que ela segue, é uma igreja que vai pregar todo o evangelho. Se tiver que falar do inferno, do pecado, vai falar, não vai passar por cima. Não vai ser um profano passando por cima, não, vai falar. E a gente vê hoje, lá ela falou, aqui não é assim. Aqui a igreja é muito boa, aqui a comunhão dos irmãos é muito bom, mas aqui a igreja só fala em amor e comunhão. Não fala sobre pecado, sobre inferno, não fala sobre nada disso. E Paulo, quando ele vai falar para os Efésios, ele fala que ele não cansou de ensinar, casa em casa, todo o evangelho. Então tudo que a Bíblia ensina tem que ser falado. E o que mais nos alimenta e faz a gente sair daqui pensando como que nós estamos, é quando peca contra as nossas má ações. Saímos daqui, sabemos que precisamos melhorar, porque quando eu olho para aquilo ali, eu vejo que a lei me condena, mas quando eu olho para o evangelho, eu vejo que Jesus me salvou. E isso é uma alegria imensa, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos estar louvando a Deus. Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por essa mensagem. Nós adoramos teu santo nome. Continua, Deus, falando sempre conosco. Foi falado aqui, Pai, que a tua lei é boa, e como que ela é boa, que ela é que nos doutrina, continua nos doutrinando, que este lugar não venha assim, faltar sã doutrina, que a sã doutrina não venha a ser negligenciada, que o Senhor possa continuar nos dando conhecimentos, mas conhecimentos bíblicos. Afasta de nós toda a nossa razão, todo o nosso sentimento, que sempre venha a ser a tua palavra, meu Pai. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, de todo esse pecado, Senhor, que foi falado aqui.